Bom dia, bom dia. Vamos meditar aqui segundo Tessalonicense, primeiro, iniciando aqui no segundo, que diz assim: o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulado, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, como os anjos do seu poder. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecendo ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perseguição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso Deus testemunho foi criado entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui estava referindo-se aos tessalonicenses que estavam sendo perseguidos por servir ao Senhor Jesus, por levar a semente do Evangelho. E ele diz que todos aqueles que o perseguiram e o atribularam seriam atribulados. Porque o Senhor Jesus, ele é justiça, mas ele também é vingança. Quando ele diz bem que os quais por castigo padecerão eterna perseguição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Porque quando o povo de Deus é perseguido, eles estão perseguindo ao Senhor Jesus. Porque eles estão impedindo que a palavra do Senhor seja semeada. E era isso que os inimigos dos Tessalonicenses estavam fazendo. Impedindo que outras vidas se rendessem aos pés de Jesus Cristo. Perseguindo aqueles que estavam cumprindo o ide do Senhor. Que nós, como servos do Senhor, venhamos estar alicerçados. Não venhamos deixar que esse inimigo venha tirar-nos do foco. Aqui eles eram perseguidores. Por isso Paulo era um perseguidor. Mas a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor, ele passou a ser perseguido. Ele passou a levar a semente do Evangelho. Aqui diz assim, ó. A presença do poder de Deus ou do poder da sua presença. Ao que parece, há uma verdade inquietante na Bíblia. É possível ter o poder do Senhor sem a presença de Deus. Por consequente, haverá pessoas que conhecem o seu poder sem serem reconhecidas por ele. Olha só. Temos que estar atento a isso. Conhecendo ao Senhor, mas não ser conhecido por ele. Por quê? Por causa das nossas ações que Deus não se agrada. Muitos dizem assim, eu já conheço o Senhor. Conhece, mas o Senhor não conhece, porque as suas ações são más. Ele diz bem que o poder da presença de Deus sem a presença do seu poder. Esta é a zona de conforto para muitos. A presença do Senhor é conhecida sem que o seu poder esteja sendo manifesto. Quando Jesus foi a Nazaré, na sua cidade natal, ele não pôde realizar milagres ali em razão da incredulidade das pessoas. Elas podiam desfrutar da presença de Jesus,
mas impediram-no de manifestar este poder por causa da incredulidade. Então, olha só. Conhece a Jesus, mas a incredulidade não deixa conhecer o seu poder. Foi isso que aconteceu quando Jesus foi em Nazaré. E era a cidade dele. Ele não operou milagre por causa da incredulidade dos seus. Por isso que a palavra diz, ele veio para os seus, foi rejeitado pelos seus, e ele foi buscar os gentios, que somos nós que fomos alcançados pela graça do Senhor. A presença do poder de Deus sem o poder da sua presença. Foi essa situação difícil que os israelitas se viram depois de terem adorado o bezerro de ouro ao pé do monte Sinai. O Senhor estava tão irado com o povo que disse a Moisés que enviaria um anjo diante deles. Pois se ele mesmo fosse com eles, poderia consumi-los no caminho. Contudo, Moisés se recusou a sair daquele lugar, caso a presença do Senhor não estivesse com ele. Deus então disse a Moisés que iria acompanhá-los. Olha só. O pecado daquele povo, quando Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos, foi tão grande que se Deus tivesse ido com eles, não escaparia nenhum. Porque eles conheciam, mas eles tinham deixado o poder de Deus pela incredulidade. Porque não esperaram o período que Moisés disse. Esperai-me aqui, que ele vai subir e voltarei. Sem o poder da presença de Deus e sem a presença do seu poder. Essa é uma situação perigosa para qualquer sociedade ou pessoa. De acordo com Amós 8, 11 e 12, as pessoas perdem o controle quando o poder e a presença de Deus não se manifestam. Vivemos isso hoje. Igrejas lotadas, pessoas que estão só o corpo ali. Mas o poder de Deus não se manifesta por causa da incredulidade, do pecado que afasta o homem de Deus. Isso é avivamento. O que são puros de coração permite a presença do Senhor na vida deles. Os que são fortes de espírito permitem que o poder divino seja manifesto. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, o primeiro dia da existência da igreja. Então, naquele dia, todos abriram o seu coração e Deus desceu o seu poder sobre eles. E ali houve salvação, cura, libertação da alma. É isso que estamos, no século XXI. É isto que este povo de hoje precisa, de buscar a presença de Deus. Nada se consegue se não colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tribulações teremos, porque ele disse, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Quando Jesus está no controle, aí vencemos. Mas se deixarmos ele de lado e fazermos conforme a nossa própria vontade, vamos quebrar a cara lá na frente. As coisas não saem do jeito que queremos, mas sim quando Deus está no controle. Que você venha meditar na palavra de hoje. Quer conhecer mais de Tessalonicenses? Leia a Bíblia. Busque o conhecimento da palavra para alimentar o seu espírito, para fortalecer o seu intelecto. Que Deus venha te abençoar e te guardar. Me siga lá no YouTube, Aimunda Nunes Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos e se inscreva no meu canal para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação.